Sessão de número 4, conforme a programação, tratará do seguinte tema: metrô, paradigma de qualidade. Senhores, o modelo de qualidade implantado nos serviços de metrô, na sua origem, introduziu de forma inédita no Brasil um tratamento digno para os usuários de transporte público, se tornando um paradigma de atendimento que influenciou o setor de serviços em geral, justificando seu grande sucesso e a aceitação da população. Como mantê-lo no presente e no futuro? Coordenando esta sessão, convido que ocupe seu lugar à mesa o senhor William Aquino, coordenador regional da ANTP no Rio de Janeiro. Já está aí. Teclado. O senhor Cláudio de Sena Frederico, como debatedor, vice-presidente da ANTP. Senhor Gilmar Fratini, assessor da Diretoria de Operações do Metrô de São Paulo. Senhor João Batista de Moraes Ribeiro Neto, também da Companhia do Metrô de São Paulo. O senhor Ricardo Hessel, assessor executivo da presidência da Transurb. Por favor. Além de coordenador de mesa, é um bom anfitrião. Senhor William aqui, não é? William, por favor. Boa tarde. Não, ainda não. Ainda é bom dia. Ainda é bom dia. Mas o São Paulo sempre nos leva para uma grande locomotiva do Brasil. Aqui já é de tarde, já estamos lá na frente. Então, bom dia para todos. É um prazer enorme estar aqui neste evento dessa associação tão querida GAMES e da ANTP, no qual eu tenho o prazer de, na presença do meu grande mestre, grande guru, que não pode deixar de ser citado, o sonhador mor Plínio Asman, né, fundador da ANTP, tive o prazer de estar aqui nesses últimos 40 e alguns anos, né? Aí temos outros colegas membros disso aí. Então, a nós que estamos aí na ordem dos dinossauros unidos, saudamos a vocês todos, não é? Porque a gente pode sumir, mas a gente vira energia para mover o sonho de mudar este país. Eu moro na Barra da Tijuca, lá no Rio, e minha vida mudou. Eu vou fazer aqui um depoimento meio religioso. Eu moro na Barra da Tijuca, antes eu morava perto do metrô, lá em Laranjeiras, e eu ia a pé para o trabalho no Flamengo. Quando eu trabalhei no metrô, no centro, eu voltava a pé para casa, uns 30 minutos a pé, não acho que andar. Mas depois eu mudei para a Barra, já estava pensando em outro momento da minha vida, eu mudei para a Barra e eu passei a usar o carro. Sim, eu pequei. Eu usava carro todo dia. Até que há 2 anos atrás eu me converti e minha vida mudou. Surgiu na Barra da Tijuca uma obra filha do Cláudio, que é o metrô do Rio, uma linha chegou na Barra da Tijuca. E é uma coisa que vocês estão muito acostumados, mas eu acho que é sempre bom a gente lembrar. E hoje de manhã, cedo, eu peguei uma van do meu condomínio, fui até a estação, lá na Barra da Tijuca, do Jardim Oceânico, e vim num negócio diferente chamado metrô. E nesse negócio diferente chamado metrô, fui até a estação da Cinelândia, peguei o VLT, cheguei no aeroporto Santos Dumont, peguei um avião e vim para São Paulo. E marquei hoje à noite um jantar às 8 horas, porque a não ser que o avião atrase, eu chegarei às 8 horas, porque eu sei que eu posso confiar no sistema de transporte sobre trilhos, que eu vou desembarcar no Santos Dumont, pegar o VLT, pegar o metrô e desembarcar do lado do restaurante que eu quero, porque assim é um paradigma. Tenho trabalhado em Salvador e mudei de lugar do meu hotel. Antes eu parava no meu hotel, lá no Rio Vermelho, mas agora lá tem um metrô, e eu pego um ônibus do aeroporto, vou até a estação do metrô, e vou até uma outra estação do metrô, onde eu desembarco, e vou para um hotel que facilita a minha vida. Mudei de hotel, mudei de hábitos, porque a cidade me permite mudar de vida. Eu vou sair para jantar, para beber, para encontrar com os amigos, para pegar meus netos, para passear, eu ando de metrô. Coisa que vocês estão acostumados, mas talvez vocês estejam esquecidos.
Nós que estamos há menos tempo com tantas oportunidades, ficamos muito felizes em mudar e poder dizer que o metrô muda a vida. O metrô é, sem dúvida, e seus conexos, vamos chamar seus parentes, né? Os metroferroviários em geral, eles realmente mudam uma cidade, mudam a minha vida. A gente vive melhor com o metrô. Mas isso não começou numa varinha de condão. Foram muito sonho, muito suor, muita lágrima, muito sacrifício. Mas hoje, a gente anda nessas coisas e vê essas séries na televisão, os comentários. Não, o metrô é melhor, eu ando, eu faço. Quanta coisa mudou. E quanta gente chega mais cedo em casa por causa disso. Vamos falar sobre qualidade. E a qualidade, como é que a qualidade do metrô mudou a qualidade de muita coisa nesse país? O país precisa mudar tanto, né? Então, hoje nós vamos começar a falar sobre a qualidade, como a qualidade, do metrô influenciou outros procedimentos do Código do Consumidor, que viria muito depois. Como é que a qualidade do metrô fez com que a gente disse que tem direitos? Como é que aquela senhora que ontem veio no carrinho, empurrada por segurança, desceu no elevador, chegou, tinha uma pessoa esperando por ela, ela entrou, ficou lá dentro do metrô no carrinho dela, saiu na estação que ela queria, na porta tinha um guardinha do metrô, e ela pega o guardinha do metrô, que a empurra gentilmente, até que coisa estranha, estava me sentindo em outro país. Não, eu estava apenas dentro do metrô no Brasil. Pode ser onde for. Essa é a nossa vida, e este é um prazer que nós temos de comentar. Com a palavra, então, um dos que começou isso no Brasil, o Cláudio. O Cláudio, que é um carioca paulista, que hoje mora na Grande Viana, não é isso? É, pertinho daqui. E o Cláudio incorporou bem esse espírito. O Cláudio aqui em São Paulo, lá no Rio, depois de novo em São Paulo, o Cláudio ajudou a implantar a operação. Não é que se fala de obra, tem que entregar o prazo, o cronograma e tal. Naquele momento, o Cláudio estava pensando num mundo que ainda não existia. Como operar esse trem, como fazer essa coisa funcionar e como fazer saber que as pessoas saindo e chegando, elas iam sair e chegar, e que elas iam sair e chegar em bom padrão. A qualidade foi um conceito, uma mudança, e o Cláudio vai contar um pouco dessa história, porque o Cláudio não é apenas um engenheiro, é o engenheiro que tem muito a ver com a nossa história, com a nossa vida, e com aquilo que muita gente não sabe, que está chegando em casa mais cedo e pode ver os filhos e pode sair mais cedo, porque o Cláudio e vocês, moças e rapazes aqui presentes, porque aqui só temos moças e rapazes, somos todos jovens, tem alguns mais jovens com um pouco de treinamento maior, que é o meu caso, mas o Cláudio foi um dos que começou isso. Cláudio, o que aconteceu? Como é que foi essa história? Por que nós tivemos essa mudança? Como é que foi difícil? Tem futuro? Está caindo? Está mudando? E aí, Cláudio, fala pra gente. Bom dia para todo mundo. Em primeiro lugar, eu tenho um som. Está funcionando? Eu estou exatamente na frente do primeiro, onde eu fui primeiro inquilino, o CCO, aqui do outro lado, né? Que é sempre agradável ver aqui. Ainda bem que vocês passaram a escolher esse local aqui, só para dar uma visão. O metrô, quando a operação foi pensada, e isso foi uma das novidades do metrô, foi o fato de começar a pensar a operação 3, 4 anos antes de operar, né? E eu diria que esse foi um aspecto marcante, porque dificilmente isso acontece. Geralmente essas coisas são concebidas por pessoas que nunca operaram, implantadas e construídas por pessoas que só conhecem a construção, depois entregue a um grupo que é chamado na última hora para receber uma obra completa e que ele tem que correr atrás para descobrir como é que ele forma o pessoal. No metrô de São Paulo isso não aconteceu. A primeira coisa que acontece é o seguinte: o metrô de São Paulo, a implantação da operação do metrô de São Paulo nunca deixou de ter um projeto e nunca deixou de ter uma estratégia. A segunda coisa é que esse projeto e essa estratégia sempre foram flexíveis, ou seja, também houve muito de oportunismo. Quando a oportunidade apareceu, quando a coisa aconteceu, foi observada diante da estratégia e encaixada na estratégia, a estratégia mudou. Finalmente, qual seria basicamente essa estratégia?
A estratégia se baseava no fato de que o transporte público de passageiros, diferente do transporte de carga, precisa ter a colaboração da carga. Quer dizer, a carga não ajuda nem prejudica o transporte quando ela é carga, mas quando ela é passageiro é completamente diferente. A operação do metrô é completamente insignificante em termos de proporção de número de pessoas para a proporção do número de passageiros. E a operação só se realiza se o trem chegar lá, sair, chegar, etc. Mas o trem só vai sair na hora se o passageiro fizer ao lado dele, se ele se comportar da maneira prevista para ele se comportar. E diferente do funcionário, que você ainda tem uma condição assim, uma certa condição de treinar numa sala de aula, de admoestar, de até mandar embora, o passageiro não dá para você mandar embora. Entendeu? Você tem que conseguir motivar ele. Ele precisa querer fazer o que tem que ser feito. Então, diante desse critério, de cara, nós entendemos desde o início de que nós tínhamos que mudar a cabeça do usuário de tal forma que ele colaborasse com a operação e de tal forma que ele amasse o metrô, ou seja, tinha que haver uma relação afetiva entre o passageiro e o metrô. Hoje em dia, isso é uma coisa que falar essas coisas são gozado. Eu vi filme antigo, você vê um filme antigo, você diz assim, poxa, que tipo, falam tanto desse filme. Pois é, 1000 filmes depois aproveitaram aquela deixa. Mas aquele foi o primeiro que fez isso. Então, o que aconteceu é que hoje isso tem um nome. Hoje se chama Projeto da Experiência. Ou seja, você não projeta meramente a máquina, a instalação, o local. Você projeta o sentimento que aquilo vai gerar em quem vai usar aquele serviço. Então, o metrô de São Paulo foi, antes de existir essa nomenclatura, eu criei o primeiro exemplo no Brasil de um projeto da experiência. Quer dizer, e quem fez esse projeto da experiência? Quem fez o projeto da experiência foi fundamentalmente a operação do metrô. Para fazer isso, a primeira dificuldade era o seguinte, é que você tinha que juntar o que você precisava dos funcionários, o que você precisava dos passageiros e o que os equipamentos permitiam, para fazer um cenário ou uma peça teatral adequada. Vários obstáculos e desafios existiam também, que foram imediatamente reconhecidos. Tinha que ser, de certo modo, não deixar o público enxergar algumas verdades, mas que eram inconvenientes. A primeira inconveniente verdade é que o metrô era um trem. Isso não podia ser percebido, ou seja, o trem na época tinha o mais baixo nível de opinião, pior que ônibus, né? Pior que tudo. A segunda dificuldade era não deixar ver que o metrô não tinha utilidade. E que não ia ter utilidade por vários anos, porque ele não ia ter passageiro. O metrô começou a operar com 2.000 passageiros por dia. E uma das dificuldades era mudar de assunto, ou seja, não deixar que as pessoas observassem, passassem com o assunto principal. O metrô não adianta nada, o metrô não vai a lugar nenhum, o metrô não transporta ninguém, e nós tínhamos que mudar o assunto. E o assunto passou a ser o seguinte: o metrô é uma experiência em termos de serviço público, transporte ou não, qualquer serviço público, que não tem qualquer outra experiência igual. Aproveitando até essa primeiro lugar, esse risco de que não havia muitos passageiros, havia excesso de funcionário. Hoje em dia todo mundo fica nervoso com isso. Mas naquela época isso foi usado como uma vantagem. Ou seja, o passageiro tinha oportunidade de ter contato direto com muitos funcionários. Os funcionários tinham oportunidade de ganhar confiança numa coisa que eles poderiam se sentir intimidados. Ninguém tinha operado o metrô no Brasil hoje. Né? Então aproveitou-se, isso que eu chamo de oportunismo. O oportunismo foi, havia um problema concreto. Como nós mudamos o assunto? Em vez de conversarmos sobre utilidade e
número de passageiros, nós conversamos sobre outra coisa. Então, nesta ocasião, foi gerado um projeto que, além do transporte, produzia um monte de outras coisas. A primeira coisa de todas é o que foi chamado modelo do usuário. Modelo do usuário, que hoje em dia se chama outra coisa, também já tem nomenclatura moderna, mas na época eu queria dizer o seguinte: o funcionário, que era uma peça vital, ele tenta descobrir no público qual a opinião que o público tem dele. E ele procura, durante um certo tempo, quando ele tem boa vontade, o início dessa relação, desse casal, o início desse casamento, ele procura agradar ao público. Ele procura corresponder às expectativas do público. E o público? O público tenta descobrir como é o funcionário. Quer dizer, é exatamente como um processo de namoro. Quer dizer, o público também fica olhando o funcionário e diz: como é esse cara? Ele me parece o quê? Será que ele é bem informado? Será que ele me trata bem ou não me trata? Então, esse autoalimentação entre o funcionário, se ele sentisse no público um bom conceito, seria um bom funcionário e prestaria um bom serviço. E se ele prestasse um bom serviço, o público acharia que o metrô como um todo era maravilhoso porque o funcionário era maravilhoso. Então, essa foi um dos primeiros mecanismos de formação das duas coisas, de dois parâmetros essenciais: o comportamento do usuário e o comportamento do funcionário. Porque não há dúvida que uma coisa aconteceu. O metrô de São Paulo, outra decisão estratégica, é que nós decidimos que nós não queríamos ninguém que tivesse uma experiência correlata ao metrô dentro da operação inicial do metrô. Nós não queríamos ex-ferroviários, nós não queríamos ex-policiais, nós não queríamos nenhum ex. Nós queríamos montar uma estrutura do zero. E nós queríamos formar uma corporação. Mais tarde, muita gente critica o fato de que o metrô viário é uma corporação. Bom, graças a Deus ele é uma corporação, porque uma corporação é exatamente aquilo que sabe o que tem que fazer e tem orgulho do que faz. E é isso que a gente precisava traduzir ao usuário do metrô. E isso foi bem sucedido, foi um sucesso, essa dinâmica mútua aí. A outra coisa que nós fizemos foi fugir dos metrôs grandes e antigos. Ou seja, visitamos o metrô de Paris, o metrô de Londres, o metrô de Berlim, o metrô de Madrid, e chegamos à conclusão que nós não podíamos utilizar absolutamente nada deles. Nada. Eram metrôs antigos que não sabiam, não tinham uma teoria, não tinham uma estratégia, eles tinham uma consequência, eles tinham uma história. Ora, história é uma coisa interessante, mas história também é a ausência de estratégia, é você repetir o passado e andando para frente. O metrô de Paris, por exemplo, considerava que o passageiro na plataforma da estação estava na mesma situação que um pedestre na calçada da rua. Ou seja, não tinha nada a ver com o metrô. Se alguém tinha que cuidar dele, tinha que ser a polícia ou alguma coisa assim, mas não era. Era a visão semelhante à do ônibus, de que o passageiro é aquele cara que está dentro do ônibus. Fora do ônibus, não. Ora, isso era o tipo da coisa que nós não queríamos implantar em São Paulo. Nós não queríamos isso. A operação em São Paulo desejava o controle absoluto dos fatores. Significava formar os funcionários de uma forma que eles tivessem um comportamento previsível, motivar os passageiros para que eles sentissem orgulho e desejo de manter a relação e serem bem conceituados pelos funcionários, tá? E que os equipamentos funcionassem dentro do mais alto nível possível de funcionamento. Então, basicamente, esse foi o grande pacote de formação. Para isso, além da relação funcionário-passageiro e a experiência diária, para que isso fosse possível, também eram necessários agitar algumas bandeiras muito fortes. Por exemplo, para desviar a atenção do problema do número de passageiros, etc., era preciso ter outras coisas que as pessoas falavam sobre o metrô. E não quantas pessoas tinham sido transportadas, como hoje se fala muito. Hoje é assunto. Naquela época não podia ser assunto.
Então, adotou-se, depois de uma pesquisa profunda da psicologia e da cultura brasileira, adotou-se o critério de investir em limpeza. Podia ter se adotado um monte de coisa. A limpeza foi considerada a coisa mais fácil e mais forte para transferir ao passageiro uma noção de que o metrô era bem mantido, era moderno, era diferente de tudo que ele tinha experiência naquela época com coisa pública, e que os funcionários eram muito bons, que havia por quê? Porque para o brasileiro, na nossa cultura, a limpeza é um lugar privado, o lugar público é sujo. Então, o metrô era visto como um local privado, ou seja, ele entrava com uma certa estranheza. Quer dizer, puxa, eu estou entrando num lugar que tem que entrar numa catedral, tem que falar baixo, tem que me comportar, tem que sei lá o quê, porque assim é a visão do brasileiro. A visão do brasileiro não é a visão do sueco, em que há limpeza no local público. Então, essa identidade proporcionava ao usuário uma segunda coisa, que é ele se sentia como se fosse Joãozinho 30, tinha posto uma roupa nele de uma ou duas classes sociais acima. Quer dizer, subitamente ele era classe D, mas dentro do metrô ele era classe C, o outro era classe B, o cara que era classe A não caía de classe. Né? Isso foi fundamental, porque muito do que se fala do comportamento bom do usuário dentro do metrô, como sendo uma retribuição a um bom tratamento, não é verdade. Ele está preservando sua própria identidade adquirida dentro do metrô, em que ele pode fingir ser melhor do que ele é. E ele finge isso tentando emular o comportamento da classe A melhor do que a classe A, porque a classe A não se comporta bem. Mas ele não sabe disso, então isso também é um outro assunto que ele mudou. Ficou explicando para ele. Ele meramente se postou e passou a fazer isso. Então, o metrô, a grande aventura do metrô foi essa. Foi uma aventura que hoje é comum a todos os produtos modernos e todos os serviços modernos. A Apple fez isso, uma série de pessoas fizeram uma coisa parecida. Só que isso foi feito há 40 e poucos anos atrás. Então, eu vou passar ao final da coisa, que é o seguinte. E aí? O que podemos temer? Quer dizer, como podemos manter isso? Né? Eu acho que já se perdeu alguma coisa disso. O metrô, afinal de contas, eu diria que hoje, a maior ameaça ao metrô e a relação afetiva do usuário com o metrô é o excesso de carregamento, quer dizer, a lotação excessiva. As outras coisas são consequências. Até mesmo a visão de que o metrô demora muito a ser construído, eu diria que é uma contaminação dessa primeira problema. Ou seja, se o metrô tivesse mais vazio, haveria mais paciência para o metrô se expandir. Mas, para mim, a visão é essa. A segunda coisa que eu diria que é importante, é o seguinte: nós não podemos nos tornar o metrô de Paris. O metrô de Paris, daquela época, em que eu disse que para mim, já descartei ele de pronto, o metrô hoje tem 40 e poucos anos. Naquela época, o metrô de Paris tinha 60. Estamos chegando lá. É bom a gente tomar cuidado para não ficar feito o metrô de Paris, que um dia um metrô novo agora vem ao metrô de São Paulo, dizer esse daqui eu não quero nem perguntar. Porque ele não tem estratégia operacional. Ele não tem uma estratégia de relação com o usuário. Ele não sabe quem é o usuário e ele não sabe o que o usuário tem na cabeça. E eu deixo esse alerta pelo seguinte fato. Aqui nesse e nos anos anteriores, na AMESP, eu raramente vi uma apresentação da operação. E principalmente raramente vi uma apresentação da operação a respeito de conhecimento do usuário. Verdadeiro conhecimento e da solução dos problemas de relação, que já acontecem. Já existem problemas no metrô de São Paulo de relacionamento, e eu acho que tem que fechar outra vez o círculo entre os seres humanos no metrô, os funcionários, o público, e entender melhor, principalmente, o que está se passando na cabeça do público. Eu só posso esperar
um futuro brilhante no metrô de São Paulo. Quanto mais não seja, porque aí eu fico sempre sendo chamado para dizer por que se deixar até o dia que me chamarem aqui para dizer, bom, o que tem errado e tal. Então, felicidades para vocês. Você falou, me lembra que segunda-feira eu estava no metrô lá no Rio e pessoa como você ali, mais ou menos do seu tamanho, com a sua idade, jovem, sentava no chão, próximo da porta. E entra dentro do metrô uma pessoa da altura do branco, mais forte, mais grandalhão, né? Com segurança. E vai dizer a ela que ela não pode ficar sentada no chão, porque não pode ficar sentada no chão. E aí, Cláudio, você pode ficar em paz nessa noite de hoje, dentro dos méritos. Esse cara grandalhão fala com ela de uma maneira delicada e baixa, que ela não podia ficar no chão. Eu estava perto assistindo, e as pessoas olharam porque estão acostumados com o chicote. E ele fala com ela olha para ele, levanta a bolsa dela, entrega para ele, a gente começa a olhar, essa mulher deve ter roubado alguma coisa. Ele estica a mão para ela e a levanta como se estivesse colhendo uma rosa. Ela levanta, sorri, obrigado. E segue. Todas as pessoas viram. O filho do treinamento é gente capacitada e a qualidade passa por isso. É uma nova mentalidade. É uma nova forma de entender que a moça não era passageira. Ela era uma pessoa. Ela era o transporte humano, o transporte de gente. Esta é a mudança de qualidade. A mudança de qualidade não é que um índice de atraso, de perda, não é isso. Isso são indicadores. A qualidade é um conceito, é um hábito, é o funcionário grandalhão atender a uma rosa e colher a rosa àquela pessoa e dar a ela alegria, como vocês têm aqui também. Isso é que nós estamos discutindo nessa mesa. E para continuar isso, nós vamos falar com um gremista que estudou lá na PUC do Rio Grande do Sul e está na Trenzub há muitos anos. E naquela terra linda do nosso Rio Grande, lá no nosso sul, terra de tantas belas histórias da nossa fronteira, do nosso país, este carinho grande do Rio Grande traz uma experiência interessante, porque a Trenzub, ela tem uma realidade de uma mescla de Estado com a relação com a União, as trocas, todo um complexo problema institucional da ESO. E o ESO está lá há 30 e poucos anos, não é isso? Então, vocês não acreditam, parece esse jovem recém-formado, parece que ele nasceu lá dentro, já no consentido, e ajudou esse neném a nascer. E o Trenzub está fazendo a modificação. O Trenzub é um fato cada vez mais interessante. E ele vai mostrar para a gente, através de uma apresentação, um pouco disso. O Rio Grande tem muito, e nós temos muito a agradecer com todos os brasileiros ao nosso Rio Grande. E esse exemplo da qualidade da mudança lá da Trenzub é um belo exemplo para isso. Eu aproveito para pedir desculpa a você por aquele gol do Flamengo na última hora, tá, que acabou tirando você da Copa do Brasil, mas também não fica bravo, entendeu? Eu só estou aqui para animar mesmo. Por favor, Edson, conta pra gente a tua vida, né? Ainda temos a Libertadores. Ah, você tem a Libertadores, é verdade. São Paulo. É verdade. Está certo. Está certo. Não é verdade? Então vamos lá, a bola está contigo. No Rio Grande do Sul, o Grêmio é o único tricampeão da Libertadores, tá? O irmão é só amigo. Bom dia a todos. Então tá aí, como não me disseram que ia ser uma mesa redonda, eu preparei o PowerPoint. Né? Mas um PowerPoint pequeno, 75 slides, né? meio minuto para cada um deles, e meia hora eu termino a apresentação e os demais se colhem nas suas considerações. Tá? Então, Ricardo Hess é meu nome, eu sou metroviário lá
na Transurb de Porto Alegre há 32 anos. Quando eu digo 32 anos, realmente alguns pensam que eu nasci lá dentro, né? Minha aparência de 32 anos é... Vamos lá. Então, o que me pediram para falar é sobre paradigmas de qualidade, né? O modelo da qualidade implantado pelo metrô ou pelos metrôs, pelos sistemas metroferroviários no Brasil, tá? E antes disso, só uma rápida apresentação de quem é a Transurb, né? Opa. Uma empresa de economia mista vinculada ao Ministério das Cidades, iniciou a operação em março de 85, 11 anos depois do metrô de São Paulo, né? Temos tão somente uma linha, 43 quilômetros de linha em operação, 22 estações que atendem 6 municípios da região metropolitana de Porto Alegre, tá? Transportamos em torno de 180 mil usuários por dia útil, tá? Temos 40 trens em 2 frotas, 25 trens da frota que iniciou a operação em 85 e 15 trens que foram adquiridos em 2000, estamos em 18, 2015, 14, 15, eles começaram a ser entregues, né? E aqui já começa o primeiro exemplo de paradigma dentro da própria empresa. O primeiro trem entregue em 1985, todos enxergam. Entregues em 1985, chamado trem da série 100, fabricado no Japão, um trem extremamente robusto, pesado, sem grandes confortos ao usuário, tá? Sem ar-condicionado, cada vez mais quente lá no Rio Grande do Sul no verão, apesar de vocês acharem que o Rio Grande do Sul é frio, ele é frio nessa época agora, amanhã deve estar em torno de 8 graus em Porto Alegre, quando eu retornar para lá. De manhã cedo deve estar em torno de uns 8 graus, tá? Mas no verão é insuportavelmente frio, no verão é insuportavelmente quente e úmido. Primeiro paradigma de comparação, né? Os trens novos entregues em 2014, 2015, trens Alstom CAF, com ar-condicionado, sistema de tração com inversor, condução suave, sistema de indicação de destino, informações nos monitores. Qual dos trens vocês acham que o usuário fica na plataforma esperando, passa 1, 2 trens, para pegar qual dos trens? Não sem ar-condicionado, obviamente, para pegar o trem com ar-condicionado. Tá? Então, o primeiro paradigma de qualidade, depois que a gente subiu o padrão de qualidade, de conforto dos trens, com os trens da série 200, o usuário reclama quando a gente tem uma redução aí na quantidade de trens com ar-condicionado circulando, em circulação. Tá? E quando eu fui convidado para fazer essa apresentação, eu li lá os comentários de qual deveria ser a abordagem, mas eu fiquei pensando aqui, e o Cláudio já também fez uma abordagem de diversas formas de a gente ver o paradigma da qualidade, né? Qual o ponto de vista que eu queria fazer da minha apresentação para os paradigmas? Do ponto de vista do usuário, passageiro ou cliente, alguns chamam dessa forma, pode ser da direção da operação do metrô, tá? do trem, dos empregados da operação, dos empregados da operação ou da manutenção, ou do ente regulador, do concessionário, do fiscalizador da concessão. Tá? Obviamente que a escolha que eu fiz, e realmente era essa a solicitação, do ponto de vista do usuário. Tá? Quem imaginava, em setembro de 1974, estações de passageiros e sistema de mobilidade urbana com escada rolante na estação? Eu acho que em 1974, estações do Fratinho, me ajude aqui, em 1974, eu acho que só a Mesbla, as lojas americanas tinham escada rolante. Porto
Alegre, eu acho que só tinha nas lojas Americanas e na Meta. Tá? Era um lugar para se passear. Tá? Então hoje não se admite um paradigma que não se volta mais atrás. Eu andei em diversas estações no metrô de Nova York, eu acho que no próprio Paris, eu andando com mala, chegando lá para fazer uma viagem de turismo, algumas estações sem escada rolante. Aqui, pelo menos em Porto Alegre, imagino que no metrô seja similar. Se a gente tiver uma estação com escada rolante parada, no dia seguinte é manchete no jornal. Pelo menos lá em Porto Alegre é. E, obviamente, a gente não quer que chegue nesse estado de degradação. Aqui as fotos que eu apresento para vocês, tá? Claro que eu sempre vou apresentar o melhor do nível de qualidade comparado com a pior situação que a gente possa chegar. Esta figura da direita aí é uma estação de passageiros do sistema de transporte de ônibus em Porto Alegre, que eu acho que há uns 6 ou 7 anos ela está exatamente dessa mesma maneira. Tá? E o povo que usa essa estação lá do sistema de ônibus, acho que já se acostumou, porque pararam de reclamar. Tá? Conforto nas estações, né? Ontem eu cheguei, não sei se essa é a estação Paraíso ou a estação Brigadeiro, é uma das duas, porque são as duas que eu estou utilizando do hotel para cá, né? Free Wi-Fi, Paraíso, então acertei. Tá? Free Wi-Fi nas estações. Hoje em dia não se admite ou não se imagina uma estação em que se perca a conectividade do nosso smartphone dentro da estação. 5 minutos sem sinal de 4G ou 3G ou sem sinal de Wi-Fi, a gente começa a entrar em desespero. Pelo menos eu fico mais ou menos assim. Tá? Não, passou aqui, passou. Se eu tivesse combinado com o Cláudio o que ele falou do padrão de limpeza, nós não teríamos combinado da melhor maneira, Cláudio. Tá? Limpeza dos trens. Tá? Acho que o sistema de ônibus também está indo por esse caminho, mas eu acho que a limpeza nos trens é um dos grandes diferenciais que a gente tem de paradigma de qualidade. Hoje, quando a gente entra num ônibus, que a gente vê o chão, no metrô também, no trem também, sujo de areia, a gente já olha com um olhar diferente. A gente quer ver o chão brilhando da forma como a gente está vendo ali na figura da esquerda. Tá? Conforto na circulação, conforto para receber informações atualizadas da circulação dos trens. Né? O aplicativo do metrô aqui em São Paulo, nós estamos tentando, conversei ontem com o Milton Joia, que nos abriu as portas aí para mostrar as facilidades. Nós em Porto Alegre também estamos querendo colocar este conforto de informações, de linha, de intervalo entre trens, situação de circulação dos trens. Eu acho que é um paradigma aí que a gente precisa seguir, a gente tem que atingir, e a partir desse paradigma não volta para baixo a partir do momento que a gente implantar esse tipo de aplicativo. Né? A sinalização visual dentro das estações e fora das estações também é um grande diferencial dos sistemas metro-ferroviários. A gente anda, pelo menos eu ando aqui no metrô de São Paulo, já me perdi algumas vezes dentro da estação, mas aqui eu tenho dificuldade de me deslocar e tenho alguma dificuldade com localização, mas com as indicações que a gente tem dentro das estações, fica relativamente fácil se deslocar. A direita é uma estação também do sistema de transporte de ônibus lá em Porto Alegre, não diz nem o nome da estação, não diz ali nem se é entrada nem se é saída. Então alguém que chegue ali que não conheça vai ter uma certa dificuldade de entender se aquela escada é para quem está
descendo para quem está entrando na estação. Vou ter que acelerar um pouquinho aqui. Limpeza das estações, né? À esquerda ali uma estação de metrô aqui de São Paulo, à direita uma estação, não sei de onde que é esse sistema de transporte ali, não precisa, a foto fala por si, né? Virou um depósito de caixa de gradados de cerveja no local de circulação dos usuários. Tá? Limpeza dos veículos, tá? Tanto o metrô quanto o ônibus, vigilância, segurança, atendimento ao usuário na plataforma ou em todas as estações do metrô é um grande diferencial, é um paradigma de qualidade que dificilmente a gente vai conseguir retornar para o usuário, vai aceitar um sistema que não tenha esse tipo de benefício, de qualidade. Aqui uma estação também não sei de onde é que é esse sistema aqui, não tem uma pessoa para orientar, não tem uma pessoa para dar informações. Tá? E aqui volto a dizer, né, eu sempre procurei o melhor do paradigma de qualidade e também nas fotos que eu procurei na internet o pior que a gente possa encontrar. Não que sempre tudo seja uma beleza, enfim. 5 minutos não, ainda não. Eu falei que era 75 slides. Tá? Segurança de circulação, tá? De maneira geral, todos os sistemas metroviários têm sistema de sinalização de segurança, tá? À direita ali a gente já vê um ônibus também utilizando o sistema de segurança, ultrapassando o sinal vermelho, né? Deve ter recebido freio de emergência, aquele ônibus ali que passou com o sinal vermelho, deve ter recebido freio de emergência do ATS, do sistema ATS de segurança. Né? Pontualidade. Tá. Então, eu acho que o paradigma de qualidade que a gente deseja, que a gente procura, desenvolvendo novas linhas, melhorando, colocando mais tecnologia nas estações e trens do metrô, é para que esse tipo de situação não venha acontecer. Né? A plataforma, vou chutar aí, ontem eu contei, mas devia ter umas 250 mil pessoas aí nessa plataforma. Obviamente isso deve ter sido alguma ocorrência operacional, imagino eu, tá? Mas realmente é um grande desafio, é o paradigma da qualidade do atendimento nesse tipo de situação. Tá? E agora eu vou deixar aqui para interromper os meus últimos 5 minutos, sempre são os últimos 5 minutos, né? Eu vi aqui 5 minutos, imagino que eu continue tendo 5 minutos, né? O grande desafio hoje, os sistemas que nós estamos melhorando, implantando, modernizando, instalando, abrindo túneis, instalando novas estações, é para essa juventude aí, não são para esses dinossauros que estão aqui nessa mesa, né? É a juventude do 100. É a juventude do 100. É uma juventude que não quer ter mais a posse das coisas, então é um grande desafio que nós vamos ter, como mobilizar esta juventude para trazê-los para utilizar os sistemas metroferroviários. Tá? Co-living é uma nova forma de viver. As pessoas não têm mais a posse do seu imóvel, elas um dia dormem num local, outro dia dormem no outro local. Isso aí no Rio de Janeiro, peguei essa reportagem no Globo. Né? Imóveis, a onda do co-living veio para ficar. Jovens que também não têm automóveis. É um automóvel compartilhado. Ok? Então, o nosso grande desafio é manter um paradigma de qualidade e sensibilizar essa nova juventude, ou essa juventude que é a juventude do 100, sem automóvel, sem imóvel, né, para utilizar o sistema público de transporte. E aqui para reflexão, né, como mobilizar, então, como eu já tinha dito, sensibilizar, atrair essa juventude do 100 para se sentir pertencentes ao sistema de transporte metro-ferroviário. O que a gente tem que fazer, o que nós devemos fazer para atraí-los a utilizar o
as perguntas? Como é que é? Vamos voltar para as perguntas, vamos discutir esse tema aí do futuro. Ok. Na verdade, isso aí é muito importante, né? Eu acho que essa Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Merece nosso agradecimento. Realmente jogou dentro do tempo regulamentar, com uma pequena prorrogação, absolutamente permissível. Né? Teve um grande filósofo. Foi decidido nos pênaltis, né? Isso é verdade. E o Luan errou um pênalti. Mas o Grêmio ganhou. Mas o Grêmio ganhou. Então, veja, teve um grande paulistano, um filósofo paulistano, que escreveu sua obra sob a forma de versos e colocava música nesses versos e dizia: não posso ficar nem mais um minuto com você, sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã, se eu perder esse trem, só amanhã de manhã. E nesta homenagem ao Dona Nina Barbosa, eu dou sequência, porque vocês acabaram com a inspiração da Dona Nina Barbosa. Porque o sistema de transporte com qualidade faz com que ele pudesse ficar mais tempo com a amada, mudando a qualidade de vida. Então, sobre a qualidade, como isso que vem acontecendo, nós passamos por um novo momento da qualidade. Eu conheço o João Batista desde que comecei a ver na NTP o Grupo da Qualidade, onde ele foi uma das grandes locomotivas. E lembrando sempre que dinossauro tem que virar energia para continuar movendo o mundo, não é verdade? Então essa é a nossa meta, para que os jovens que estão aí e os dinossauros que estão acolá, não aqui, continuem movendo o mundo com o nosso sonho, sonhar o possível, porque nós estamos feito o possível, porque acabamos com a inspiração do Adoniran. Então passa para ti, João Batista, que há tantos anos vem lutando pela qualidade e tentando transferir a qualidade do sistema metro-ferroviário para uma abordagem nacional de transportes, para a qualidade da gestão dos órgãos metropolitanos, municipais e dos outros órgãos. Mas para você que essa luta permanente, desde algum tempo na NTP, por uma qualidade maior no transporte e na qualidade de vida. Fala para a gente, João, como é que tem sido essa questão da qualidade? Bom dia a todos. Eu vou obedecer aqui a ordem do organizador que proibiu veementemente o uso de PowerPoint. Então fica registrada aqui a minha observância, o que vai me permitir depois discordar de outras coisas, mas pelo menos nesse aspecto a gente está observando. Bom, 50 anos é uma oportunidade sempre interessante para a gente refletir, que fizemos acertos, desacertos e principalmente os desafios aí que se tem nos anos futuros. Como a temática é manter no presente e no futuro, e a expectativa é que a gente fale um pouco sobre o gerenciamento, eu vou fazer uma rápida revisão do que a gente montou como estrutura de gerenciamento para a manutenção aí da qualidade no metrô. A partir do ano 2000, acompanhando o que é a tendência do mercado, a gente passou a investir nos sistemas de gestão da qualidade, em conformidade com as normas internacionais. O mais conhecido de todos aí é o da ISO 9001. E quando nós começamos esse trabalho, toda essa base que tinha sido deixada desde a fundação, que já tinha o foco no cliente, já tinha a procedimentação de todo o trabalho da operação, a capacitação dos funcionários, essa base foi um facilitador imenso e se tornou relativamente fácil a gente montar os sistemas e torná-los aderentes às normas aí internacionais. E hoje o metrô tem 7 sistemas de gestão da qualidade, né? Toda a operação e algumas áreas administrativas e também de expansão tem sistemas de gestão da qualidade. Agora, um detalhe que muita gente às vezes não observa é que gestão da qualidade é sempre um par combinado. De um lado, uma clara especificação do resultado pretendido. Do outro, o sistema para garantir que o serviço ou o produto atinja esse resultado. O sistema para garantir que o produto ou o serviço atinja esse resultado que nós montamos é o da ISO 9001.
A especificação, ela em muitos casos não existe. Ela foi resolvida nos processos internos por uma coisa interessante, que é aquilo que a gente chama de acordo de nível de serviço. Então, um processo que vai fornecer para o outro, pactua com o outro que vai entregar, por meio de um acordo formal, e essa, portanto, passa a ser a especificação, e assim os sistemas funcionam. Porque o sistema de gestão da qualidade sem especificação corre um grande risco de ser uma bela estrutura para perseguir o nada. Quer dizer, precisamos do sistema e também da especificação clara do resultado pretendido. Então, eu diria assim, no presente a gente tem uma estrutura razoável para manutenção. Mas no mundo atual, e aí eu vou discordar um pouco do tema que nós pusemos aqui na mesa, manter pode ser um desastre. Manter é assumir que você vai perder posição competitiva ao longo do tempo, porque, no geral, as coisas melhoram. Se você tem premissa manter, a chance de você ficar para trás está cada vez maior. Então, eu diria que a qualidade é um alvo móvel. E o nosso grande desafio é melhorar e melhorar mais rápido do que os concorrentes. Toda a experiência que tem em gestão da qualidade mostra mais ou menos o seguinte: a melhoria ocorre de dois jeitos. Uma é por uma visão, por liderança, que é capaz de mobilizar todo mundo por um resultado melhor. E outra é pela crise. Quando a coisa começa a ir mal, aí as pessoas acabam se mexendo e você consegue fazer melhorias. A gente tem trabalhado mais recentemente buscando, evidentemente, o primeiro caminho, não é? É a melhoria por meio de uma estratégia, de uma visão. E o primeiro passo nesse caminho é definir com clareza o resultado pretendido. A operação do metrô daqui a 10 anos vai estar operando aquilo que o projeto projeta hoje. E qualidade, essencialmente, basicamente, quase todos os parâmetros principais de qualidade são determinados na hora que você fecha o projeto. Isso é verdade numa indústria, sem qualquer dúvida, mas também é verdade na área de serviços. Serviços têm alguns parâmetros que podem ser corrigidos depois pela operação, mas a grande qualidade, a grande parte dos parâmetros, dos atributos de qualidade de serviço são determinados quando se fecha o projeto. E nesse sentido, o metrô tem trabalhado em fazer uma especificação detalhada e formal da qualidade pretendida no futuro. Esse trabalho foi feito, ele parte das premissas do usuário, da hierarquização das necessidades do usuário, desdobra em atributos, estabelece os parâmetros para medir esses atributos, os níveis desejados e consolida isso num documento que dá a nossa visão de futuro. Queremos esta qualidade para o futuro. Esse trabalho está feito, ele está ainda em processo de aprovação, falta a construção de um consenso mais amplo para que ele efetivamente seja implantado. Mas eu diria que gestão da qualidade implica, evidentemente, na qualidade do projeto e numa clareza absoluta do resultado pretendido para o serviço no futuro. Então, respeitando os meus minutos, passo aí para o próximo. Eu estava procurando me informar como é que chegava aqui. O caminho de orientação para o motorista na Rua Vergueira, então, onde o senhor vai, mais ou menos número tal, eu olhei em frente ao centro de... Ah, já sei onde é! Já sei onde é. É da estação Vergueira, já sei fácil. Quando eu comecei a dar a referência, ele já sabia, o motorista já sabia, porque eu dei uma referência no metrô. Quando os investidores desta universidade, neste prédio, decidiram fazê-la, não procuraram em qualquer lugar, procuraram do lado de uma estação do metrô. Isso mostra
que é possível mudar a cidade com o metrô. O metrô faz parte da reestruturação. Mas antigamente, o que a gente fazia? Bom, a gente tem que fazer uma estação próxima das áreas adensadas, temos que fazer a estação de trens onde existam urbanizações e assim por diante. Mas o fato também inverte. Onde eu passo a investir perto de uma estação do metrô. Este prédio que nós estamos hoje, o João falou mais ou menos uns 10 anos, né? Foi construído em frente a uma estação de metrô, onde o Vilmar teve a oportunidade de participar há muito tempo, de viver há muito tempo, não é verdade? E ele, como um bom palmeirense, né? Ele conhece esse São Paulo com muito carinho, está há muitos anos no metrô, em várias áreas, engenheiro que é. Ele estão disputando o Cláudio e ele qual é o número mais antigo no crachá, né? Então eles estavam discutindo agora, o meu número é tal, então é verdade, né? Essa vida de metrô, essa vida de mudança de São Paulo, tem muito a ver com a história de São Paulo. Se vocês estiverem assistindo, e não estou fazendo propaganda, apenas comentando, aquela série que está passando na Globo News na terça-noite, Em Movimento, vocês podem ver que muito se fala do metrô, muito se fala da qualidade da mudança e da cidade. Então este prédio tem a ver com isso, da vida que vocês fizeram mudar em São Paulo. E você, que é o nosso anfitrião, por ser paulistano e por estar na frente do seu centro de manutenção, de operação, então, essa parte já explica. Mexeu muito, não é verdade? Não é verdade? Então você vai falar com a gente como é que vocês querem que essa missão, que o Hessel fala muito bem, o João falou, e também do Cláudio, nós não podemos ser o metrô de Paris, nós não podemos parar, porque nós estamos vendo aí novas abordagens de app, de novas abordagens de viver, e que o João fala, qualidade não tem limite, qualidade é apenas o próximo, para mudar. Fala para a gente essa tua visão. Bom dia a todos. Puxa vida, desculpa acordar alguns aí, mas é interessante. Uma das coisas que eu faço, na verdade, ser metroviário, eu me lembro, acho que eu nasci mais ou menos aqui dentro, apesar de minha mãe dizer que não foi, eu acho que às vezes ela não tem muita noção do meu passado. Mas eu sou mais gerente de operações do metrô, já há quase 2 anos, fui por quase 9 anos, e onde eu aprendi muita coisa importante. Entre elas, acho que talvez a mais importante foi da gente ter humildade e entender qual que é o papel do cidadão que a gente chama de usuário no sistema. Então, eu tive várias experiências inesquecíveis, eu diria, de estar lá no centro de controle e a gente está administrando uma situação de elevado risco, certo? No limite, para não virar um tumulto por causa do grande fluxo de pessoas, como disse aqui o professor Dr. Cláudio aqui, esse na verdade é a nossa grande mazela, alguma coisa que chama-se de lotação. Tem gente que chama de superlotação, tudo depende de como é que você interpreta o cenário, né? Mas o que eu acho mais interessante de passar aqui dessa experiência, eu tenho uma apresentação que ficou bastante interessante, passei uma parte da madrugada e acabando, geralmente é assim mesmo, mas enfim, foi pedido para a gente não apresentar. Quem tiver curiosidade depois, vai estar disponível aí pela EMESP, se tiver curiosidade, tem um pouco mais de informação detalhada do que a gente vai falar aqui. Mas a coisa que eu acho mais relevante está passando aqui nesses agora 8 minutos e meio, o tempo passa inevitavelmente, é que, antes de mais nada, o metrô é um ambiente de cidadania e de respeito. Isso acho que é a coisa mais relevante que eu possa estar passando para as pessoas, ou para as pessoas que estão entrando hoje no metrô. O Cláudio já colocou aqui a experiência. De fato, quando entrei no metrô, fiz um treinamento.
há 32 anos atrás, e lá eu aprendi que as 3 coisas mais importantes eram rapidez, segurança e conforto. Conforto hoje em dia está difícil a gente garantir, mas enfim, segurança sempre. Então, tudo que a gente fizer pensando na segurança, eu acho que isso é fundamental para todos. Rapidez também é uma característica do metrô. Eu diria que mais do que a rapidez hoje, o que torna o metrô atrativo é alguma coisa que a gente chama de previsibilidade. Esse termo não está lá no manual da qualidade lá do João, mas de alguma forma isso acho que é uma característica extremamente importante. O metrô é previsível, ou seja, as pessoas sabem exatamente ou têm uma noção muito próxima do tempo que elas vão demorar no trecho de viagem que elas fazem utilizando o metrô. Isso é uma coisa extremamente positiva. Mas eu vou voltar para a questão da cidadania e respeito. E vou aproveitar que as apresentações que o meu colega aqui fez, dizendo que no começo, lá atrás, que não é tanto tempo assim, dependendo de como é que a gente enxerga a situação, teve lá um metrô, né, não foi o nosso, que resolveu pegar o trem, esse mesmo que o Cláudio mencionou, e passar ele por debaixo da terra. Isso aconteceu lá em Londres. E era um trem mesmo, tinha uma fumaça danada lá. Um dos principais problemas dele era tirar a fumaça da plataforma. Aí nasceu um novo conceito e depois ele foi se consolidando e virou o que hoje a gente chama de metrô. Depois, nesses 50 anos que a gente comemora agora, nasceu aí a empresa metrô, o projeto metrô. Eu, por ser da operação, eu tenho ainda, me incomoda um pouco de comemorar 50 anos. Eu acho que nós vamos, na verdade, comemorar 44 anos no dia 14 de setembro. Eu fico mais confortável entendendo que o metrô, como o metrô sem passageiro não é metrô, então eu acho que é mais interessante a gente entender como o início do metrô, quando passou a ter gente dentro do metrô, né? Toda vez que eu vejo projetos de engenharia, projetos lindos, maravilhosos, é uma coisa interessante. A gente nunca vê pessoas nos projetos. Então, os engenheiros, os arquitetos adoram, fazem coisas lindas, maravilhosas, projetam estações para o futuro, para 10, 20, 15, 30 anos, e às vezes elas vão durar mais. Eu diria que o metrô é eterno, certo? Ele tem um ciclo de vida, e ele nasce, né, passa a fase de operação e manutenção, e depois ele passa por uma fase de modernização, mas ele é eterno, nós aqui não somos, né? Então, todas as imagens, todas as ilustrações que eu coloco nas minhas apresentações, tem que ter gente, porque senão é difícil a gente pensar em metrô sem ter gente, né? Essa é a razão da nossa existência. E pegando o gancho, o colega aqui também, ele mostrou uma foto, que eu vou usar a foto dele, já que não tem a minha transparência, eu espero que vocês tenham mentalizado algumas apresentações, aquela que ele fez lá, de uma escada rolante em Brigadeiro Paraíso. Eu estou em dúvida se é Brigadeiro Paraíso, a minha memória com essas coisas não é tão fotográfica assim. Mas tem 2 coisas lá que eu gostaria de chamar a atenção, que é o comportamento, né? Então, no começo, o metrô ele definiu ou buscou moldar o comportamento dos passageiros. Hoje já não é mais assim. A nossa capacidade de fazer as coisas, de implantar as coisas, ficou mais lenta do que a velocidade das demandas e a velocidade da sociedade. Então, hoje, mais ou menos, a coisa inverteu. Não somos nós que estamos inovando, na verdade, quem está inovando é a sociedade, quem está inovando é o cliente, é o passageiro, é o usuário. E a gente vai correndo atrás, como bem lembrou o Cláudio, a turma da operação se vira nos 30 e a gente vai adaptando o sistema para conseguir ficar, digamos assim, pareado com a sociedade. Então, naquela foto que ele mencionou, vocês talvez ninguém observou, está todo mundo do lado direito da escada rolante. A escada rolante está subindo, certo? Óbvio, porque está todo mundo de costas, certo? Mas isso é uma coisa que também o metrô, de uma certa forma, ele
entende a necessidade das pessoas, de algumas pessoas usarem o sistema com mais tranquilidade e outras pessoas têm uma exigência maior de rapidez. Então o metrô vai sentindo isso e vai colocando isso na forma de operar. Então é feito um trabalho no sentido de orientar os pessoal. Olha, pessoal, se você não tem pressa, fica do lado direito da escada rolante, deixe do lado esquerdo para quem tem pressa. E as pessoas entendem, aprendem e passam a se comportar dessa maneira, uma maneira mais cidadã, mais respeitosa. Aí nós implantamos o sistema de Wi-Fi nas estações, muito bacana, sensacional. Aí acontece uma questão que, de uma certa forma, a gente não tinha todos os recursos necessários, mas nós implantamos o Wi-Fi porque é uma comodidade e hoje todo mundo quer estar conectado, como tem gente aqui agora conectada. A gente não está mais fisicamente num local só. A gente está em casa, está no trabalho, está com os amigos, enfim, está pegando informações o tempo inteiro. Essa é a nossa nova realidade. Essa é uma outra rede. Existe a nossa rede de transporte e existe essa rede social que estamos todos conectados simultaneamente. Então a gente implantou esses pontos de Wi-Fi. E aí o que acontece? O Wi-Fi ele tem uma certa área de atuação restrita. Então as pessoas, para continuar conectados, elas ficam no local. E elas ficam no local, dá vontade de sentar no chão, certo? E aí vem aquela história, puxa, sentou no chão, Jesus, e agora o que eu faço? Aí cabe lá o pessoal da segurança do metrô esse dilema, né? Então, fazer uma abordagem, principalmente no sentido de conscientizar as pessoas com relação a respeito aos demais passageiros, as preocupações com o fluxo e com a segurança. Continuando nessa linha, eu também gostaria de pensar, ou gosto de pensar, que hoje em dia as estações elas não são apenas um espaço. Na verdade, está tudo acontecendo simultaneamente, então é um ambiente que o Einstein chamou de espaço-tempo. Então, as coisas acontecem simultaneamente e está acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. E é muito difícil lidar com isso. Então, a gente ter a pretensão de que a gente vai controlar o sistema é impossível. O usuário precisa colaborar e é importantíssima a participação dele. Então, todo esse processo, toda essa evolução nesses quase 44 anos sempre foram e devem ser cada vez mais com o foco no usuário, né? E eu acho até que, João, me desculpe, mas o termo qualidade seja um pouco ultrapassado, não no sentido de que é extremamente importante, a gente deve estabelecer indicadores, medir, acompanhar, mas no sentido de que qualidade hoje, então, se você perguntar para o passageiro se quer qualidade, ele vai estranhar um pouquinho, porque qualidade é um conceito, tudo é um conceito, né? Hoje ele quer uma experiência de viagem agradável, ele quer fazer tudo ao mesmo tempo enquanto ele está viajando, né? E essa nova tecnologia que existe nos dá essa capacitação para fazer isso. Outra coisa importante, eu acho que existe uma evolução contínua de um outro conceito que nasceu, que é o conceito de mobilidade. Então o metrô nasceu com um trecho pequenininho, e como bem lembrou o Cláudio, lá no começo transportava 2.000 pessoas, certo? Aí me lembra lá alguém que um dia inventou o iPad, que também não servia para nada. O pessoal falou, não, o cara inventou um troço que não serve para nada. Enfim, hoje em dia ele é considerado aí talvez um dos grandes inovadores que nós já tivemos aí, porque na verdade ele criou alguma coisa para o futuro, né? Eu acho que o espaço social que existe no metrô, que é um local que hoje passam quase 4 milhões de pessoas por dia, é uma oportunidade ímpar, não só para o governo, não só para a empresa metrô, mas para a sociedade, de aprender a conviver de uma forma mais cidadã e mais respeitosa. E é exatamente essa relação. Se o usuário se sente respeitado, ele também vai respeitar. Então, cada vez mais, né, a operação se preocupa com isso, em tornar esse ambiente não só um ambiente limpo, um ambiente
seguro, um ambiente organizado, mas um ambiente acolhedor, onde as relações humanas se desenvolvam de uma forma exemplar. Acho que esse é o nosso grande desafio. Nós somos um exemplo, né? Então, uma empresa pública que eu acho que a nível de Brasil, hoje, no cenário que a gente tem, a gente ainda pode se orgulhar, e apesar de todas as mazelas, de alguma forma a gente ainda serve como exemplo de respeito e de cidadania. E chegando aqui finalmente, só contando algumas historinhas, porque a gente vai ficando idoso, a gente fica com muita vontade de contar história, né? E acho que isso talvez seja uma forma também de passar conhecimento, passar um pouco do que realmente importa para quem está chegando como novo. Outra coisa interessante é essa questão do respeito aos idosos, respeito às pessoas com necessidades especiais. Enfim, é uma coisa que o metrô batalhou bastante. Nós somos muito fiscalizados por vários órgãos da cidade e às vezes eu já fui várias vezes em audiências, já fui em vários questionamentos e eu pergunto, mas puxa vida, por que vocês focam tanto no metrô? E a resposta que o pessoal me dá é interessante. A gente ataca, de uma certa forma, vocês, porque a gente sabe que vocês têm capacidade de dar respostas e vocês acabam servindo de referência para as outras empresas. Então, isso acho que é um papel que a gente tem que cumprir e faz parte da nossa vida. Ultimamente eu tenho reparado que a nossa campanha, né, para o pessoal respeitar o assento preferencial, ela foi tão forte que as pessoas não estão sentando no banquinho azul. E aí, muitas vezes eu falo, olha, por que você não senta? Não é proibido sentar, é preferencial. Quer dizer, qualquer pessoa pode sentar. O que se espera é que, existindo uma pessoa nas proximidades que tenha, digamos assim, uma necessidade, que você ceda no lugar. Na verdade, eu gostaria de ver o metrô que o banco preferencial não fosse pintado de uma cor diferente, que todos os bancos fossem preferenciais. Essa é a educação que minha mãe me deu e eu acho que é a educação que vale a pena ainda, a gente respeitar as pessoas mais idosas, respeitar as pessoas que precisam de cuidados diferenciados. E um dia ainda gostaria de ver o metrô, digamos assim, com todos os bancos preferenciais. Né? Mas, enfim, isso faz parte da evolução da sociedade. E para concluir, eu queria passar um filminho de 1 minuto e 19 segundos. Vocês vão também reparar, na apresentação que ele fez, ele mostrou lá a plataforma de celular. Gente, quer queira ou quer não, para nós do metrô, essa é a imagem que mais fácil de encontrar na internet. Se você pesquisar metrô, imagem na internet, vocês vão ter milhares, quiçá milhões de fotos mostrando essa lotação lá em série. E aí vem a pergunta, como é que se resolve esse problema? Então, esse vídeo é um vídeo que foi gravado num dia normal, não teve nenhuma preparação, foi um vídeo gravado no horário do pico, mostrando lá o carregamento da linha 3, né, no sentido lá daquela estação Itaquera. Eu não gosto do nome que deram para ela, já que você lembrou que sou palmeirense, para mim é Itaquera. Tem gente que colocaram uma outra palavra lá no frente daquela estação, mas é a estação Itaquera, que eu acho que já chega, não precisaria ter outro nome. Por favor, você pode ouvir? Então, quem vem pelas escadas do lado esquerdo
situação ideal. Ou seja, nós temos aqui os trens, certo? Um trem chegando em menos do que 2 minutos, as pessoas chegando e embarcando na estação. Muita gente, ok? Mas é possível só graças à colaboração do usuário. Então, era só isso que eu queria deixar aqui como uma coisa importante. Então, o metrô, sem usuário, ele não é metrô. Então, isso eu acho que é a coisa mais importante que a gente tem para passar para quem virá depois de nós. Obrigado a todos. Antes de nós passarmos para as perguntas, garotas e garotos aqui presentes. Porque a gente é garoto enquanto tem o coração fervendo, enquanto tem o coração pulsando, o coração com muita chama de mudança. Então somos garotas e garotos de vários níveis de experiência. Dizem os chineses, no ditado, que se você quiser mudar alguém, comece pelo avô dele. Ensine ao avô, passa para o pai alguma coisa, e daí o neto vai aprender e ele muda. Em 50 anos, o metrô de São Paulo e os outros sistemas que vieram depois, mais ou menos na mesma época, um pouco depois, têm feito uma mudança de qualidade. O que é a qualidade? É isso que esses 4 brilhantes profissionais apresentaram. Qualidade é entender que é cidadania, é democracia. A democracia não se dá apenas pelo voto, a democracia dá pelo exercício do direito do povo. É isso que vocês têm feito. É isso que cada um de vocês, em várias atividades, ao longo desses muitos anos, fizeram. Não é uma coisa quixotesca, sonhar o impossível. É sonhar e ter realizado e saber que não se chegou lá, que é avançar e crescer e procurar mais. Como disseram eles aqui, todos os 4 sempre falaram isso de alguma maneira. Nós não temos qualidade. Nós nunca vamos atingir a qualidade. Nós sempre queremos mais qualidade. E isso é que é o bonito. E é por isso que pais têm chegado mais cedo, mães têm visto seus filhos, gente que tem menos tempo de viagem e pode encontrar com seus filhos e com seus pais. É por isso que as pessoas se sentem mais seguras no metrô, apesar de tudo, e nos seus congêneres. É isso que o Zé Murilo de Carvalho diz no seu livro que fala sobre a cidadania. Cidadania é um longo caminho. Não se consegue a cidadania num milagre, numa lei, num decreto. Cidadania é uma busca incessante. E isso, na nossa parte, permite que a gente possa dormir e se orgulhar. Nós temos feito e temos muito a fazer naquilo que nos cabe, que é dar cidadania ao povo brasileiro, dar a eles cidades com qualidade de vida, dar a eles cidades humanas. E a qualidade, cidades com qualidade de vida, dar a eles cidades humanas. E a qualidade passa por isso, pelo entendimento que são pessoas, rosas a serem colhidas na hora que estão sentadas. Atendimento fazendo que eles sejam bem direcionados. Atendimento com qualidade, conforto, limpeza, mudando o conceito. Fazendo que pessoas que vinham gritando, xingando, jogando papel no chão, tenham dado ao Cláudio a oportunidade de ver isso, onde eles saíram da estação e entravam no metrô e as vozes silenciavam na estação central, lá no Rio de Janeiro, ou aqui também em São Paulo. As vozes diminuem, as pessoas falam com educação, não jogam no chão. E por que o metrô está sempre limpo? Porque ele limpo está. Quem vem primeiro é o biscoito sequinho, ou o sequinho fica o biscoito, porque ele é mais consumido ou mais consumido, por isso é sequinho? Aquela brincadeira. Porque vocês dão qualidade e as pessoas não sujam, e como elas não estão vendo sujo, elas não sujam porque tem qualidade. Isso é a busca. Este é o objetivo dessa reunião de hoje. Refletir e manter o desafio. Nós queremos qualidade, porque nós não achamos bastante a qualidade que oferecemos. Porque nós acreditamos que nós estamos dando qualidade aos passageiros. Nós estamos dando cidadania àqueles que nós precisamos que estejam. Porque nós temos que transportá-los para que eles tenham uma cidade digna. Isso é o conceito que é qualidade. E é isso que tem sido feito pelos sistemas metroferroviários. Exemplo de mudar. Que bom que nos cobrem. Que bom que sejamos nós os que mais batem, porque nós respondemos com mais qualidade e servimos para dar exemplo a todos que é possível ter mais qualidade, porque, afinal de contas, cidadania é um longo caminho. A palavra está com vocês. Por favor, vocês perguntem, porque senão, nesses 20 minutos, eu vou pegar e já peguei alguns nomes que eu vou chamar a pessoa e pedir para falar. Está com vocês a palavra.
Então já mandei pegar alguns nomes de pessoas na plateia. Então vocês falam no voto próprio, eu vou chamar em você o que acha. Vocês é que sabem. Tá bom? Então vamos lá, você por favor. Muito obrigado pela ajuda. Diga teu nome, porque nem todos como eu temos o prazer de saber seu nome e conhecê-lo. Será bom saber para que poder ser mais dirigido. Meu nome é Gabriel. Eu gostaria de fazer uma pergunta relacionada à evolução. Está baixando mais alto, Gabriel, por favor. O tema... Aí. Valeu. Meu nome é Gabriel. Gostaria de fazer uma pergunta sobre a evolução. Vocês já pensaram em algum tipo de projeto para o metrô em que ele não seja encaminhado com metal, e sim com algum outro tipo de material que seja mais leve? Porque a física fala que materiais mais leves economizam mais energia. Você parece que está num grande sono, não é você. Está muito metálico a voz e o Cláudio Brown. Ele não conseguiu entender. Você podia repetir de novo a sua pergunta? Porque não conseguimos entender bem aqui, não é você. É o som. Algum tipo de projeto relacionado ao desenvolvimento do metrô em que ele não seja interpretado com metal, assim, com algum... Ok, pergunta já entendida agora. Ok, obrigado. Quem vai responder? Quem vai responder? Andy. Me deram a honra dessa resposta aí. Bom, Gabriel, o que eu entendi, você está dizendo por que nós usamos, por exemplo, um trem de aço e não um trem de alumínio, é isso? Bom, na verdade, em alguns outros sistemas do mundo existe o trem de alumínio. O que acontece é que o alumínio, bom, vamos voltar um pouquinho para trás. No metrô, quando nós concebemos os nossos sistemas, digamos assim, o nosso trem, apesar de não ser um conceito tecnicamente muito correto, mas a gente, digamos que compra trens para durar para a vida toda, tá? Então, o fato de ser o aço e no padrão que a gente tem, a gente garante que os trens vão durar muitos anos. Tanto que os trens mais antigos que nós tivemos, que estavam rodando lá em 1974, foram modernizados, foram colocados vários sistemas novos, como bem disse o nosso amigo aqui, ar-condicionado e outras facilidades, mas a caixa continua a mesma. Então, ele é extremamente durável. O trem de alumínio, de fato, ele fica mais leve, mas o alumínio é um metal mais frágil, então, e mais difícil de você recuperá-lo. Então, se ele sofrer pancadas, amassas, esse tipo de coisa, ele é mais difícil de ser recuperado. Então, de fato, o alumínio, do ponto de vista de carga, ele é mais leve, né? Mas, na verdade, quando a gente está falando de um trem cheio, o que torna ele pesado são as pessoas, são os seres humanos que estão sendo transportados. Então, essa diferença não é tão significativa. Próximo. Desculpa, só para concluir. No caso do monotrilho, ele é de alumínio, certo? Mas devido às características que ele tem, porque ele precisa ser leve para circular naquela estrutura diferenciada. Mas um trem convencional, no metrô de São Paulo, a gente ainda tem preferido o de aço. Próxima pergunta. Por favor. Boa tarde. Meu nome é Sidney, eu sou da GMT CSA. Muito contente de estar participando nesse momento aqui. Nós temos feito um trabalho no CSA de revitalização das estações antigas. Então, dentro do que foi falado pelos senhores agora, tem sido, desculpa, não é bem uma pergunta, mas um momento de falar a respeito do pessoal mais antigo que trabalha na manutenção, aquele pessoal de cinza, o pessoal de verde, a satisfação que esse pessoal tem tido de revitalizar as estações. Nós tivemos uma experiência muito boa em Arthur Alvim e agora, por último, uma experiência melhor ainda em Anhangabaú, onde a gente envolveu tanto o pessoal de limpeza da estação quanto o pessoal de obra. Então, eu acho que tem sido... foi uma ideia muito feliz, e tem sido uma ideia muito feliz isso de revitalizar as estações. As pessoas que usam a estação, o usuário, ele tem visto isso, não tem passado em brancas nuvens, né? Então, eu gostaria, assim, o meu intento agora é elogiar
né, esse trabalho que tem sido feito e falar desse pessoal que muitas vezes não aparece. Nós trabalhamos na virada da noite, né? E pintando, fazendo um retoque aqui, fazendo uma coisa, pintando bilheteria, dando um aspecto melhor para a estação, para que o usuário enxergue que o metrô de São Paulo, às vezes em termos de lotação, fica muito aquém do que se gostaria, mas existe toda uma preocupação de cada vez mais entregar um metrô melhor para a cidade. E na revitalização a gente tem visto como esse pessoal mais antigo, de 20, de 30 anos, alguns aqui até que já estão esperando aí o PDV, tem trabalhado com muito afinco e com muita satisfação. Isso que eu gostaria de falar e registrar aqui. É isso. Muito obrigado. Muito bom. Eu gostaria então agora de dar um equipinho para uma outra rodada aqui na mesa. Começando então por você. Vamos dar mais uma rodada, uns poucos minutos, as suas palavras finais. Não precisa ser um minuto, vamos dar as suas palavras finais. Vamos dar então o seu comentário. Começando contigo. Então, tá bom. Só respondendo a colocação que a Sidneia colocou, então faz parte desse projeto que eu comentei na apresentação, isso tem uma referência mais direta. Então, para tornar o ambiente mais acolhedor, isso é algo que está sendo feito agora, que é revitalizar as estações mais antigas, né, para tornar um ambiente mais agradável, um ambiente mais bem cuidado e associado com uma melhoria no atendimento. Então, esse é o conceito que eu coloquei aqui. Então, isso está sendo feito de forma gradativa. Naturalmente, as estações mais antigas, que já têm 40, 30 anos de construção, elas, o que acontece? Como foi colocado aqui, aproveitando a colocação, o Ricardo colocou, acho que qualidade não se volta para trás. Acho que alguém aqui mencionou isso. Então, exatamente isso. Então, cada estação nova que é construída, o projeto vai considerando todas essas facilidades, essas conveniências. Então, as estações passam a ter portas de plataforma, passam a ter sistemas mais confortáveis, enfim, sistemas de iluminação mais adequados. Mas a questão é, e aquelas estações mais antigas, o que a gente faz? Então, o que dá para fazer é, no mínimo, cuidar bem, tornar o ambiente, mesmo que o ambiente seja ainda com características antigas, na verdade, em função da época que os projetos foram concebidos, mas, enfim, limpas e confortáveis. Como a casa da vovó, que eu pelo menos costumava entrar, tinha que tirar o sapatinho, andar descalço, que era para não sujar o chão que estava brilhando. Esse é o conceito. E, como consideração final, eu só lamento aqui que tem poucos jovens aqui, viu? Vocês não conseguem perceber, mas daqui a gente percebe que tem poucos jovens. Nós estamos aqui, né, Brito? Jovem que tiver o coração. Jovens de idade. Nós somos já adultos, digamos assim, certo, doutor Primo? Com respeito. E, então, para concluir, eu acho só que o caminho é esse, né? Realmente não dá para voltar para trás, tudo que é feito vai ser colocado nas novas estações, e hoje o grande desafio é tornar as antigas estações mais parecidas com as novas. Então, por exemplo, o metrô agora está buscando aí fazer um investimento em colocar portas de plataforma nas estações antigas. É um tremendo desafio, mas enfim, precisa ser feito. Isso é extremamente importante. E finalmente, só lembrar de novo, né? Vocês estão ouvindo esse som aí? É o metrô passando aqui embaixo. O metrô, ele pulsa conforme a cidade, ele é um reflexo da cidade, é um reflexo do comportamento da cidade, ele é um palco onde vem à tona tudo que está incomodando a população. A grande vantagem que tem é que talvez seja o único espaço público, digamos assim, organizado, em que é fácil a gente perceber o que está incomodando as pessoas. E eu acho que isso tem que ser melhor explorado pela própria sociedade. Então, questões de abuso sexual, questões relativas aí à situação de desemprego, questões relativas aí à falta de cuidado com pessoas
referentes à acessibilidade, tudo isso vem para dentro do metrô. E eu acho que aqui é uma oportunidade enorme para a sociedade de enxergar, debater e propor soluções. Então, eu acho que talvez isso seja um dos nossos grandes papéis sociais, servir de catalisador para que essas mudanças aconteçam não só dentro do que a gente chama de metrô, de um sistema, mas elas transbordem para o lado de fora da empresa. Obrigado a todos. Obrigado, Vilmar, pelas suas palavras. Agora passo para o João Batista também, para as considerações dele. Bom, eu só vou aproveitar aqui primeiro para o seu comentário. Eu moro em Jaçanã, ou quase em Jaçanã, então a sua música aí me fez lembrar aí um pouquinho outras coisas. Nesse encerramento, só para ficar claro que não há divergência de percepções, eu diria o seguinte: a estrutura que a gente monta de gerenciamento da qualidade é a nossa gestão interna, não é a nossa conversa com o cliente, né? Conversa com o cliente, acho que estou de pleno acordo com o que o Vilmar colocou. Nós vamos ouvir o que ele quer e depois nós vamos desdobrar isso numa estrutura. São duas coisas que trabalham em conjunto e que não são absolutamente dissonantes, pelo contrário, uma soma com a outra. Vamos a Porto Alegre, tio. Então, para encerrar... Obrigado ao João pela participação e pelas suas brilhantes colocações. Então, para encerrar essa rodada aí final, né, o paradigma da qualidade se baseia muito na teoria dos vidros quebrados ou das janelas quebradas. Se a gente mantém a plataforma limpa, quem jogar sujeira vai ver que a sujeira, o papel está destoando de todo o resto. Se a gente mantiver sujeira na plataforma, quem jogar o papel vai ser mais um papel naqueles que já estão ali. Pichação em trem, se a gente não recolhe o trem pichado, pichação chama pichação. Então, pelo menos lá em Porto Alegre, quando a gente tem um trem pichado, primeira providência, tira de circulação, recolhe e faz a limpeza. Então, além de ser um patamar de qualidade que a gente quer, também é uma questão de sobrevivência a gente manter esta qualidade, porque desordem chama desordem, sujeira chama sujeira, pichação chama pichação. Então a gente tem também essa obrigação de manter o patamar de qualidade sempre elevado para manter o comportamento do usuário sempre dentro deste paradigma aí que a gente deseja. Muito obrigado. Muito obrigado, Reis, pela sua participação, pela vida de Porto Alegre até aqui para estar conosco. Esse é meu prazer, essa união nacional em torno de objetivos comuns do povo brasileiro. Cláudio, bola está contigo. Agora você vai fechar para a gente. Eu gostaria de encerrar dizendo que nós temos que pensar muito seriamente no futuro. E esse futuro é um futuro onde o metrô vai se inserir dentro de uma problemática em torno dele bastante diferente. Se no passado teria sido melhor que o metrô fosse mais integrado com os sistemas municipais e outros, isso já passou, né? O fato é, esses sistemas, outros, os chamados dos outros, vão mudar radicalmente nos próximos 10 anos. Aliás, vão começar a mudar radicalmente nos próximos 5 anos. Né? Então, a questão da integração agora não é nem no início. A integração era, de certo modo, o mecanismo de justificativa do metrô. Quer dizer, traga passageiros para que eu consuma bastante metrô e aí eu tenho passageiros dentro do metrô e daí isso justifica fazer mais metrô. Agora o problema é diferente. Agora o problema é, se o metrô não se encaixar dentro do que vem por aí, da enxame de soluções em volta dele, ele é esquecido, ele meramente é abandonado. Quer dizer, ele é uma vala de grande capacidade que ninguém joga água dentro dela, ela vai secando. Então, o grande problema agora, eu vejo, da qualidade do metrô, agora eu estou falando de uma qualidade macro, é a utilidade dele dentro de um novo contexto de mobilidade,
onde as pessoas vão querer ir a lugares diferentes, em horários e frequências diferentes, e um monte de gente vai estar ofertando novas soluções. Nos Estados Unidos, nesse momento, daqui a 2 anos, 2020, vão estar sendo lançados 25 mil carros autônomos públicos. Não é 25 carros autônomos para o cara comprar e levar para casa. É 25 mil carros públicos, tipo táxi, lançados na rua. Tem um monte de gente fazendo essas experiências. Então, a grande questão agora não é só a qualidade intrínseca de quem, quando estiver dentro do metrô, como vai se sentir e como vai ter a experiência. É que experiência ele vai ter para chegar no metrô e para sair do metrô. Então, essa integração agora não é mais uma questão meramente de utilidade para o metrô. Essa integração, nos próximos dezenas de anos, vai ser a própria viabilidade. Não, eu acho que é isso. Quer dizer, ou seja, a qualidade interna a gente já até sabe fazer. O problema agora é como é que a gente se insere numa qualidade de mobilidade em que um monte de outras pessoas vão ser responsáveis. E muita coisa não vai ser planejada, vai ser autônoma, vai ser espontânea. E como é que o metrô continua sendo o pote de mel em que essas abelhas vão e voltam. Bom, agradecendo a todos aí pela participação e essas colocações brilhantes, temos um desafio. O dia de amanhã, e o dia de amanhã está nas nossas mãos. Nós é que temos que fazer que nas nossas cidades sejam cidades humanas. E para isso, o programa de qualidade, as abordagens de qualidade, tem que ser novamente uma vanguarda de meta do metrô e dos seus metroviários. Nós temos que ter um desafio permanente, vendo que isso que foi colocado é o dia de amanhã. O dia de amanhã com qualidade no acesso, com qualidade interna, ou seja, nós temos que ter transporte com qualidade usando os canais de investimento. Não é só para dentro, mas é transporte com qualidade também inserido na cidade e da cidade ao sistema de metrô e das ferrovias. Temos que ter os grandes canais, como disse o Cláudio, como disse o João, como disse o Récio e o Vilmar. Temos que ter qualidade no metrô, mas temos que ter qualidade olhando para fora. Olhando para dentro do trilho, para a plataforma, mas olhando principalmente depois das rampas de acesso, depois do mezanino e depois das escadas. Temos que pensar como é que nós cada vez mais inserimos qualidade na cidade e pegamos a qualidade e a mudança da cidade que nós propiciamos para que ela seja mais um avanço, como você disse, nas reformulações, restaurações e melhorias das estações existentes. A todos tenham um bom dia, muito obrigado pela presença, parabenizo a todos e às 2 horas voltamos aqui para a continuação das sessões. Tenham todos o nosso muito obrigado. Obrigado, Emílio, Cláudio, João Batista, Vilmar e o Ricardo.